Pessoal, muito boa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Daniela Leal, eu sou médica dermatologista e tenho esse espaço aqui no YouTube com lives semanais de assuntos relacionados à cosmetria. É um prazer enorme ter vocês aqui para um assunto que eu considero difícil hoje, né? Que é essa questão da nossa jornada de consultório, organização do nosso tempo e eficiência. Então, eu quis trazer esse tema para vocês, porque na verdade é uma dor minha em consultório. Eu estou com 20 anos de formada e dentro desses 20 anos, gente, eu parei para estudar essa questão de gestão de tempo há 2 anos. Por quê? Porque não dava mais para não estudar, né? Meu consultório estava confuso, estava bagunçado, eu trabalhando e assim, reclamação de paciente, reclamação de funcionário, eu insatisfeita porque as coisas não saíam do jeito que eu queria, mas eu não conseguia achar uma luz no fim do túnel de como resolver. Bom, dentro disso, meu marido hoje trabalha com gestão hospitalar, ele é cardiologista e intensivista, mas ele não atua na área médica mais, ele atua só na parte de gestão. E ele na minha orelha, né? Só que eu médica, eu gosto de medicina, né, gente? Eu não gosto dessa coisa de organização, de gestão e parar. E ele na minha orelha. Não dá mais. Você precisa olhar para isso. Você vai perder pacientes, está perdendo credibilidade. Olhe para isso. E aí eu resolvi à força estudar, não foi por gosto, tá? E a hora que eu entendi a melhoria que isso teve no meu consultório, é que eu falei, eu vou começar a falar pros alunos disso. Porque, gente, gestão de tempo é para a vida da gente. Se eu tivesse feito isso lá atrás, quando eu tinha minhas filhas pequenas, eu teria facilitado muito das minhas angústias. E é por isso que eu quero falar disso com vocês, tá? Eu não sei em que fase da vida vocês estão, mas eu queria que vocês colocassem para mim. Quem aqui tem filho menor de 8 anos? Tá? Vamos colocar, eu quero dividir vocês aí, filho menor de 8 anos, filhos até adolescentes e filhos adultos. Coloquem para mim no chat, por favor, tá? Para eu poder dar exemplo relacionado aí um pouco com a idade, com a fase de vida da maioria. Por isso que eu quero essa informação de vocês. Tá bom? Pessoal, vocês estão calmos demais, né? Nós já estamos com mais de 20 pessoas aqui e eu quero interação de vocês hoje, tá? Outra coisa, quero que vocês anotem termos fundamentais da aula, eu vou falar durante a aula, tá? Ai, que fofa, olha só, vai nascer ainda. Uma de 9 e um menino de 2, é isso, crianças, 4 anos também. A Mirella tá mais para os meus, 15 e 17. Eu tô com 17 e 20, né, gente? Mas tudo bem. Ótimo. Bom, nós temos de tudo aqui. Eu vou falar um pouquinho para vocês, então, pensando muito nessa fase de começo de carreira, olha lá, uma de 5 anos, que fofa. Ai, é uma idade tão boa, gente. Eu quero ver se eu ajudo vocês a aproveitar um pouco da idade dessas crianças, viu? Porque eu passei pelas minhas assim, blá, blá, blá. Quando eu vi, tava lá. A Cláudia, estamos de 22. Bom, gente, é isso que eu quero que vocês entendam isso. Essa gestão de tempo, ela é voltada para o nosso consultório, tá? Mas ela, na verdade, é uma gestão de tempo que visa melhorar a qualidade de vida de vocês e dos funcionários de vocês, tá bom? Bora, vamos começar isso? Equipe, vocês colocam a aula para mim? Eu posso mexer por aqui, equipe? Como é que é isso? Ou vocês mexem? Vou eu mexer por aqui, tá? Se der tilt, vocês me socorrem. Vamos lá, gente. Para quem é novo aqui na nossa plataforma, esses cursos que estão na tela são os cursos de minha autoria que eu disponibilizo para vocês, tá? O curso mais conhecido, ele existe há 10 anos, que é o curso de prescrição em dermatologia estética, prescrição médica em cosmetria, que é um curso que direciona vocês na prescrição das receitas dos pacientes, tanto com produtos industrializados, quanto na manipulação dos produtos magistrais, tá? É um curso que eu acho que vale a pena, os alunos que já fizeram dizem que é um divisor de águas nessa questão do raciocínio da prescrição, e eu realmente acredito, porque a gente não pode ficar na mão de dicas de farmácia, né, e só copiando e colando essas receitas, e nem das informações que os representantes nos trazem. Depois eu tenho o Inderma, que é o curso de nutracêuticos, que é a parte
oral, né, da nossa receita. Não acho que cabe mais dentro da dermatologia atual uma receita sem uma sugestão de uso oral, porque a gente sabe hoje do papel dos antioxidantes na dermatologia e na qualidade da pele. Tem os cursos hands-on também, que são feitos aqui na clínica. Vamos ter um agora dia 11 de março, acho que a gente tem 1 ou 2 vagas para ele. As turmas são pequenas, são 8 pessoas por turma, um dia todo comigo aqui, onde eu faço um paciente para vocês poderem olhar a minha técnica e depois é o dia todo de pacientes com vocês executando, tá? Ah, olha lá, a Silvia tem filhos, olha, eu tenho pacientes de 10 e 12 anos também. Bom, curso de bioestimuladores de A a Z, que é tudo sobre bioestimulador, desde os injetáveis até os fios, tá? Face, pescoço, colo, mãos, corpo, tudo. Então, eu mostro muito como eu faço, como eu me posiciono perante ao paciente para facilitar a técnica de uso de cânula ou de agulha, tá bom? Vamos para o nosso próximo slide. Aqui é um convite que eu faço a vocês para estarem comigo tanto lá no Instagram, no DL Medical Academy, que é o nosso Instagram, tudo junto e minúsculo, e aqui no YouTube, onde a gente está fazendo essas lives, que, pessoal, atenção, elas são lives exclusivas para médico, elas não ficam gravadas, porque vocês sabem que o conteúdo do YouTube eu não consigo fechar, tá bom? E vamos então para nossa live de hoje, que é um assunto que eu espero que agregue bastante. A Ana está fazendo, que bom, Ana, muito bom saber que ela está feliz com o curso de bioestimulador. Gente, encontrei a Ana esse fim de semana, né, Ana? Você que estava lá no Costão comigo? Era, né? Bom, vamos lá, gente. Então, começo a conversar com vocês aqui. Não dou aula que eu quero muito dar para vocês. Como gerenciar a carga de trabalho e manter a eficiência no consultório? Tá? Então, é que não é para ninguém aqui ficar tendo um burnout, nem gerar isso nos nossos funcionários, mas ele precisa andar de acordo com o que nos é saudável e saudável financeiramente, tá? Em cima disso, por que a gente precisa tanto gerenciar essa carga de trabalho e modular isso com eficiência? O sucesso das organizações está diretamente ligado à capacidade de superar as dificuldades e de se adaptar às rápidas mudanças impostas pela era da informação. Pessoal, a gente hoje é bombardeado de informação, né? E aí a gente tem que filtrar o que cabe para a gente, o que não cabe para a gente. Por exemplo, eu estava falando agora, estive num curso de fios lá no Costão do Santinho, curso da Sinara. Teve várias outras aulas, não só de fios. Eu já faço fios, vocês sabem que no curso de bioestimuladores eu falo muito dos fios para bioestímulo, mas a gente sempre consegue tirar uma informação mais a outra. O que a gente tem que fazer quando a gente vai num congresso? Filtrar o que cabe na nossa realidade, tanto em termos de personalidade quanto de consultório, tá? Então, assim, primeira coisa, baixa angústia, informação vai sempre ter, as porcarias e as boas. Filtrem aquilo que serve para vocês. Não é porque vocês não vão num congresso internacional que vocês não têm competência para gerenciar bem um consultório, tá bom? E aí, falando então de gerenciamento de carga de trabalho, o que é carga de trabalho? Vamos para as definições primeiro, gente. Carga de trabalho, ela é definida como uma relação funcional entre as exigências e as capacidades biológicas e psicológicas do trabalhador. Tá certo? Isso serve para nós e para os nossos funcionários. Então, eu tenho que ter uma relação funcional do que o trabalho me pede e do que a minha saúde dá conta. Certo? Isso é definição. O desequilíbrio, tanto sobrecarga quanto a subcarga, tá? Vai nos dar a capacidade que esse trabalhador tem de responder às exigências da tarefa. O que eu quero dizer para vocês? Por exemplo, hoje, cheguei no consultório, em cima da hora, à tarde, morrendo de sede, porque não deu tempo de eu almoçar. Fui pegar um copo d'água para beber água e já ir correndo para o consultório. Na hora que eu pego o copo d'água, ele estava sujo. O que eu tive que parar? Parar, deixar minha bolsa no canto, lavar o copo, secar e beber água, tá? Essa função era da minha funcionária da limpeza, que não fez bem feito, tá? Então, o fato dela não fazer bem feito, ela não fez por quê? Porque ela não ligou
porque ela não viu, tá com um problema, tá, de vista e não enxergou que o copo estava sujo, isso acontece dependendo da idade do nosso funcionário, né? Ou porque ela deixou ali e lavou de qualquer jeito. Então, isso é uma coisa que eu já levei para minha funcionária acima dela para a gente resolver. Não pode. Por quê? Fui eu que peguei o copo sujo se fosse uma paciente minha, né? E aí, o que eu tive de informação? Ah, doutora, fica no telefone o tempo todo, tá lá fora, a hora de almoço, faz isso, faz aquilo. Quer dizer, está tendo um desequilíbrio entre o que eu preciso de trabalho dela versus o que ela está me entregando. Tá? Então, o equilíbrio não é só a sobrecarga, é a subcarga também, tá certo? Então, a gente sempre tem que estar de olho, tanto para a gente quanto para os nossos funcionários. A carga de trabalho está adequada com a função, com o que me entrega e com a saúde. Certo, gente? Bora para o próximo, mais conceito para vocês. Estamos falando de eficiência de consultório. Se eu falo de eficiência de consultório, eu preciso saber o que é eficiência, tá? E aqui tá a teoria para vocês, que não é minha, é do Peter Drucker, tá? Que é um cara que é referência no quesito administração hoje. Então, isso que eu tô falando para vocês, nós estamos adequando a nossa realidade, mas são conceitos administrativos, tá certo? No geral, não é só médico. Vamos lá. Eficiência, pessoal, consiste em fazer certo as coisas. Geralmente está relacionado ao nível operacional, é o que eu falei da minha funcionária. Tem que lavar o copo certo. Se não lavar o copo certo, não foi eficiente. Tá bom? E isso porque a pessoa que é eficaz, ela vai gastar menos tempo, vai gastar menos dinheiro, vai tomar menos pessoas para fazer aquilo e com certeza vai usar menos matéria-prima. Tá? Vou dar um outro exemplo de eficiência. Estou fazendo meu preenchimento, pus a mão na cânula, contaminei, joguei aquela cânula fora, peguei outra cânula. Fui fazer meu preenchimento, pus a mão na cânula de novo, peguei aquela cânula, joguei fora. Eu estou perdendo tempo, eu estou perdendo dinheiro, eu estou acabando com matéria-prima, tá? E estou atrasando o meu consultório, não estou sendo eficiente. Tudo bem? Agora vamos para eficácia. Eficácia é fazer as coisas certas. Geralmente está relacionada a nível gerencial. Então, vocês estão vendo que é só trocar as palavras de lugar e a gente muda o entendimento? Eficaz é aquele cara que sabe delegar o que precisa para a pessoa certa. Tá? É aquele cara que sabe dizer a hora de fechar o consultório, a hora de abrir o consultório. É aquele cara que fala assim, não, é meio do feriado de carnaval, segunda-feira, véspera da terça de carnaval, o teu consultório vai abrir? Tá? Qual é a demanda real? O que você vai gerar nos seus funcionários? Você vai estar atendendo na segunda ou só seus funcionários? Tá? Então, a decisão de abrir ou não numa segunda-feira, meio de feriado de carnaval, determina a eficácia se você for assertivo ou não. Tá certo? Então, eficiência é fazer certo as coisas, cabe para qualquer um. E no nosso cargo, pessoal, muitas vezes esses dois conceitos se misturam, tá? Porque a gente precisa dar o exemplo de eficiência, mas precisa ser eficaz também, tá certo? Vamos lá. Bom, gestão de tempo para a vida e para o trabalho. Vamos lá comigo. É o conjunto de técnicas, não achismos, tá? Não é para fazer o que dá na cabeça. Eu estou falando que existe uma fórmula para isso. Conjunto de técnicas usadas para aprimorar a realização de tarefas, de modo que a produtividade e a eficiência sejam mantidas, tá? Então, a gestão de tempo me garante o quê? Eficiência. Eu não consigo ser eficiente se eu não tiver uma boa gestão de tempo, tá? O gerenciamento do tempo, portanto, consiste na adoção de uma série de processos e ferramentas que auxiliem o cumprimento dessas tarefas. Então, assim, como é que eu vou fazer para chegar no horário no consultório? Se eu não quero atrasar, vocês concordam, gente? Se eu tô dando um exemplo que particularmente é meu, tá? Detesto atraso. Como é que eu detesto atraso se eu chego no consultório 15 minutos atrasada? Dá para começar pontual?
qual é a chance de eu fazer um atraso recorrente e acumulativo ao longo do meu dia? Tá certo? Então, eu preciso ter ferramenta, eu preciso ter armas e processos para gerenciar esse meu tempo, tá? Para que eu consiga cumprir o que eu preciso cumprir dentro do meu tempo, dentro da qualidade que eu exijo para mim e para o meu trabalho, tá bom? Agora aí, pensando em gestão de tempo, eu vou dar uma dica para vocês que está dentro deste slide. Esse livro que vocês estão vendo aqui no slide, que chama A Arte de Fazer Acontecer, é um livro do David Allen, que é um cara referência mundial, ele é americano, ele é referência mundial nessa questão de organização e gestão de tempo. Este livro que vocês estão vendo aí no desenho já foi traduzido para mais de 28 idiomas, tá bom? E ele usa muito esta técnica, Getting Things Done, GTD. Vocês vão ouvir falar muito disso, anotem. GTD, Get Things Done. Isso é o que nós vamos falar agora para vocês entenderem que o que é isso, gente? Que eu estou dando para vocês aqui numa aula que é para ser de meia hora, mas nunca é, né? Que vocês me conhecem. Olá, a gente já leu o livro, ótimo, tá? Este livro, gente, ele é um pouco detalhado demais, tá? E como ele é um livro de 2001, a última atualização dele foi em 2015, tá? Mas ele é um livro de 2001. Então, ele fala muito de papel, de anotação em papel. Tá? Acho que a gente pode traduzir isso para um computador, para um celular, tá certo? A gente pode atualizar os conceitos. E podemos também resumir um pouco, porque ele é detalhado. Mas esse livro é um livro que merece ser lido, tá certo? O que o método GTD fala? Getting Things Done. Nós temos esses 5 passos para executar, para definir o nosso tempo, para organizar o nosso tempo e dar prioridade para o que deve ser prioridade. Então, primeira coisa, coletar dados. O que é coletar? É anotar tudo que eu preciso fazer, tá? E eu vou anotar onde? Eu posso anotar em post-it, eu posso anotar em caderno, eu posso anotar nos planners. Eu, particularmente, ainda preciso de um planner, porque eu gosto de olhar na página aberta tudo que eu tenho no mês. Tá? Porque é curso, é evento que a gente vai, é aula que dá mais as atividades aqui, né, dos nossos cursos, mais do consultório, tem sábado que eu abro, então eu preciso de um planner em papel, porque eu abro e enxergo o mês todo. Fora isso, eu particularmente uso muito o lembrete do meu celular, tá, gente? E uso muito meu alarme de celular, tá? Então, eu acordo com alarme, no meu alarme que eu acordo tá escrito tomar antioxidante, que é um que eu gosto de tomar em jejum, tá? 10 horas da noite, tem um alarme meu. O que tá escrito no alarme? Celular Tote. Tote é a minha filha, é o horário que eu tenho que tirar o celular dela. Tá? Então, eu ponho alarme em tudo. Eu pareço a louca do alarme tocando, mas é uma forma que eu tenho de coletar, de anotar os dados que eu preciso fazer, tá? Aí, nós vamos analisar essas nossas tarefas, tudo que eu tenho para fazer no dia. Aí eu vou analisar. Essa análise nós vamos trabalhar em conjunto com o slide seguinte. Guardem, por enquanto, essa informação, tá? Depois de analisar o que eu tenho para fazer, eu vou organizar. Quando eu vou fazer, como eu vou fazer, quanto tempo eu vou demorar para fazer. Fiz isso, eu vou revisar tudo. Olha de novo, um por um. Por quê? Vocês vão ver que vocês vão mudar a ordem da organização de vocês. E depois de revisar, nós vamos executar, tá? Então, esse slide é o slide da vida. Tira um print disso aqui, plastifica, tá? E deixa na mesa de vocês do consultório. Isso é para tudo, tá? Que horas eu vou fazer a unha? Que horas eu vou escrever o meu filho na natação? Vocês têm que pensar isso tudo, tá bom? Por quê? Porque senão vocês vão acumular tarefa. E aí, quando a gente vai analisar as nossas tarefas, eu trouxe para vocês também essa organização aqui que é bem legal para vocês, tá? Primeira coisa, dentro da informação, gente, do método GTD. Então, eu tenho lá e-mails para responder, tarefas para fazer, ideias que eu tive, tá? Essas informações, elas vão me demandar ação? O que é ação? Eu vou ter que fazer alguma coisa com isso? Não, não vou ter que fazer nada, tá? O que do que eu faço ao longo do meu dia ou da minha semana vai para o lixo? Muito tempo de mídia social, muito tempo assistindo série de TV, muito tempo no videogame, tá?
Por que eu tô falando muito tempo, gente? Porque eu acho que a gente tem que ter uma hora também que o neurônio não funciona, tá? Façam atividades que não demandem consumo de neurônio. Isso é bom para a gente descansar, mas isso não pode ser todo dia. E não pode tomar um tempo de vocês que atrapalhe as atividades que são essenciais, tá? Então, são exemplos que eu estou dando. Mas não dá, por exemplo, para ficar conversando demais com o paciente na consulta. Vai atrasar, vai tomar tempo, tá? Temos que dar atenção, temos que ouvi-lo, mas nós não podemos ficar naquele bate-papo que eu sei que a gente gosta e me incluo nisso, tá bom? E aí? Então vamos lá. O que é lixo? O que é lixo, gente. Acabou, não conversa mais, deletou da tua rotina de vida, tá? O que você vai incubar? Aquelas informações que são boas, aquele planejamento teu que é bom, mas que não é para hoje nem para o próximo mês, tá? Por exemplo, férias de julho. Começou a pensar, viu no Instagram um post lindo da Grécia. Fala, putz, será que eu vou para a Grécia? Será que eu vou para o Clube Med de Taparica em julho? É uma ideia, guarda, porque não é hora disso. Você tem outras prioridades, tá? E referência são aquelas informações que você leu, um e-mail que é importante, um post que te agregou uma informação e que é legal você sempre estar buscando para ler. Isso é uma referência. Guarde num lugar legal. Aonde eu guardo isso? Eu guardo no meu notas do celular, tá? Gente, são sugestões. Vocês não são obrigados a guardar no mesmo lugar que eu, tá bom? Agora, eu tenho uma ação, eu tenho uma informação que vai me demandar atitude, tá? Vim aqui pro lado verde do nosso gráfico. Vai me demandar atitude? Vai. O que eu vou fazer na hora? Aquilo que vai demorar menos de 2 minutos, que vai tomar menos de 2 minutos do meu tempo. Então, exemplo, gente, estou no meu consultório, acabei uma consulta com 15 minutos de antecedência, mando um chat para minha funcionária da recepção. Tem pendência? Ela fala, tenho. Eu falo, vem na minha sala, tá? Ela fala, doutora, a paciente que você fez preenchimento ontem mandou uma foto que ela tá muito roxa, quer saber o que ela pode usar. Aí eu já falo, ó, entra com iridoide até 4 vezes ao dia, parar. Consigo responder na hora, em 2 minutos eu respondo isso. Aí, a mesma secretária me trouxe uma outra pendência, tá? Doutora, aquela paciente que você tirou uma pinta, pediu para você fazer um relatório por convênio. Aí ela me mostra, isso aconteceu, tá, gente? Aí ela me mostra uma lista de coisas que a funcionária do convênio responsável pela conta da minha paciente mandou. O escrito continha a seguinte frase: favor enviar um descritivo detalhado do procedimento, incluindo material usado, custo de cada material e CID. Gente, eu não ia ter tempo para fazer isso naquilo ali. O que eu fiz com essa informação? Deleguei. Como que eu deleguei? Cheguei para minha funcionária da recepção, falei, fala com o financeiro, pede para ela ligar para essa moça do convênio e perguntar exatamente o que ela quer, porque eu não vou ficar abrindo custo interno do meu consultório para uma declaração de convênio. Gente, desculpa, eu não vou fazer isso, tá? Então, antes de eu ficar escrevendo, degladiando, perdendo tempo, eu deleguei para a funcionária que vai conversar adequadamente com essa moça e me trazer informação para eu, resumidamente, fazer o que eu tenho que fazer em termos de relatório. Tá bom? Ó, temos uma dica da Carol aqui no chat, muito interessante. Ela colocou pra gente. Eu uso o Google Calendar, deixo uma tela do celular com o mês todo aberto, como se fosse um planner maravilhoso. Carol, adorei essa dica. O calendário do Google é gratuito, tá, gente? Nós não precisamos nem pagar por isso. Então, é legal pra gente fazer. Tem um outro também, vou voltar ao slide, Aline, pode deixar, tá? Tem um outro que chama Todoist. Eu vou colocar aqui no chat para vocês, equipe, põe na tela para eles. Isso é um aplicativo, tá, gente? Vocês podem baixar em computador e podem abaixar no celular de vocês também. É como se fosse um planner, para vocês colocarem todas as atividades que vocês têm com o paciente de vocês, com a vida de vocês, tá bom? Olá,
A Aline conversa muito com o paciente. Aline, eu demorei anos para parar de conversar muito com o paciente. É um exercício diário, tá? É um exercício diário isso. Então, vamos lá. O que vocês não vão fazer dentro de 2 minutos, vocês vão delegar, se for importante. Se não for importante, vocês vão adiar, tá bom? Então, por exemplo, eu tinha uma reunião com o cara que está fazendo meu branding de marca, que precisava ser essa semana. Ele queria porque queria fazer hoje. Eu falei, não posso segunda, tenho aula com os alunos, vou revisar antes de dar aula. Adiei, passei para quarta-feira. Tá bom? Então, ações que são importantes, mas que vocês podem adiar. Não é para adiar para 2024, tudo bem? É para adiar para essa semana que vem, no máximo mês que vem, gente. Agora, aquilo que na verdade são várias ideias, tá? Então, você quer comprar uma tecnologia. Você tem essa ideia, quero comprar uma tecnologia. Não sei se vou comprar uma luz pulsada, não sei se vou comprar um ultrassom microfocado, tá? Se eu vou alugar ou não, que marca eu vou comprar. Gente, são muitas ideias que demandam muitas ações. Isso é um projeto. Isso você vai guardar, tá? Para pegar no momento onde você possa despender tempo para um projeto que é longo, não é como uma ideia, uma ação. Tá bom? Então, isso aqui vocês vão dar um print de como fazer. Vou voltar ao slide anterior para quem não printou, tá bom? Isso, gente, é o básico do Getting Things Done, que é o livro que eu passei para vocês no slide anterior, tá certo? Anota todas as informações, analisa, tá? O que demanda ação, o que não demanda ação. O que é lixo vai para lixo, tá? O que vocês têm que guardar, o que vocês vão fazer dentro de 2 minutos, o que vai ser delegado, o que vai virar projeto, o que vai ser adiado, tá? Se vocês fizerem isso para tudo, isso entra na cabeça, juro. Que se entrou na minha, que detesto essas coisas, e entra no de vocês, tá bom? Já nem vou falar detesto mais, tá, gente? Porque ajuda muito. Eu já tô até amiga do GTD, juro para vocês. Bom, vamos então colocar isso tudo dentro do nosso consultório, tá? Vamos ser eficientes no consultório. Primeira coisa, gente, rotina de trabalho precisa ser padronizada e rigorosa, tá? O que é rigorosa? Gente, vocês vão começar a atender o paciente de vocês às 11 da manhã, ou às 1h30 da tarde, ou às 8 da manhã. Não é para chegar no consultório às 8. Se vocês começam a atender às 8, tá? Tô falando porque já errei muito, tá certo? Se eu começo a atender a 1h30, eu chego no consultório 1h20. Tento chegar 1h15. Por quê? Eu vou chegar, gente, quem vive essa cena? A gente chega no consultório, vem a secretária atrás, com o papelzinho dela, com as anotações dela. Doutora, eu preciso de uma receita de Roacutan para fulano. Doutora, a senhora já fez aquela relação que eu pedi para a senhora ontem? Doutora, a paciente tal está guardando a receita de não sei o quê. Doutora, aquela sua paciente que mora fora, que é a lista de produtos do exterior para ela comprar. Tá? Eu já vou começar atrasado se eu for receber isso tudo. O que eu faço com essa minha recepcionista que veio cheia de tarefa para mim? Vou pro meu circuito. Vou responder em 2 minutos? Vou. Se eu for, eu respondo. Se não, eu vou delegar. Se não der para delegar, eu vou adiar. O que eu falo para ela? Fim do dia a gente vê tudo isso. Tá? E faço assim com a mão, para ela entender. Fim do dia a gente vê isso. Eu preciso atender no horário. Tá? Porque, gente, para mim é prioridade começar a atender no horário. Nada é mais valioso do que tempo hoje. Eu detesto perder meu tempo. Eu não quero que o meu paciente, que é uma pessoa que eu respeito, perca o tempo dele. Tá bom? Então, isso é importante para vocês. Nunca cheguem no horário do início do atendimento. 10 ou 15 minutos antes. Tá? O que tem que ter? Padronização no consultório de vocês. Horário para as outras demandas, gente. Reunião com equipe. Quem aqui, coloca no chat, faz reunião com equipe? Ah, Dani, eu não tenho equipe, eu só tenho minha secretária. A sua secretária é a sua equipe, gente. Vocês precisam de horário para fazer reunião com elas, tá? Sem frescura, coloca para mim, quem faz reunião com equipe e faz reunião com que frequência? Uma vez por mês, a cada 15 dias, todo dia, semanal, como é que é isso? Tá? Quero saber. Outras demandas que o consultório tem para gente. Horário para pendência.
Que horas vocês vão retornar telefonema, ou retornar o WhatsApp, ou fazer as receitas dos pacientes de vocês? Olha, a Silvia está falando para a gente, ela faz reunião mensal com a equipe dela. Ótimo, tá? Reunião mensal é uma padronização. Gente, o que é bom da reunião mensal? Não dá para vocês enrolarem e adiarem. É uma vez por mês, pessoal. Tá? Olá, Mirela falou uma coisa que eu queria muito ouvir aqui. Só quando dá. Só quando dá, o que é isso? Não faz. Tá? É ou não é, Mirela? A gente corre com tudo e não faz reunião de equipe. Tá? Pessoal, nada é pior do que a ausência da sensação de pertencimento. Tá? A sua equipe precisa entender que ela é importante para vocês. A reunião é essencial. Eu quero que os 44 que estão comigo hoje pensem nisso. Eu quero que vocês pensem em instituir um horário para reunião, que seja mensal e inadiável, tá bom? Só se morrer alguém. Tem que ter. Tá? Olha lá, uma vez por semana, 40 minutos. Eu acho ideal uma vez por semana. Uma reunião, 40 minutos é ótimo, é tempo pra caramba. Tá? E se vocês fizerem uma reunião semanal, vocês vão ver que, se vocês não adiarem, que 40 minutos é tempo de sobra para fazer essa reunião. Por quê? Porque a partir do momento que vocês forem limpando as pendências, essa reunião fica ágil. Os funcionários de vocês vão entender a finalidade dela, tá? E não vão enrolar. Muda, Mirela, muda sim, tá? Precisa ter tem que ser rigoroso com o horário de reunião com o funcionário, com a equipe, tá bom? Eu falei para vocês, o ideal, eu particularmente considero ideal a reunião semanal. Eu não consigo fazer semanal ainda, tá dentro dos meus projetos, tá? Eu faço reunião quinzenal, de 40 minutos. Eu pego que horário? Meu horário do almoço. Uma vez a cada 15 dias eu não vou para casa almoçar, eu almoço no consultório, faço a minha massagem com o seu Milton, que eu coloquei como prioridade, e faço a reunião quinzenal com a minha equipe. Tá bom? Gente, anotado isso? Vamos para outra coisa. Horário de pendência. Essas pendências, gente, tentem responder. Também é uma sugestão. Tentem responder pendências em 48 horas, no máximo. Tá? O paciente que está com uma dor do lado de lá, estou falando dor de angústia, tá? O paciente que está com a dor do lado de lá, 2 horas é muito tempo hoje, vocês sabem. Tá? Eles não esperam. Se eles fazem uma pergunta de manhã e você responde à tarde, eles já acham que demorou demais. Então, tentem ser ágeis com isso. O que eu procuro fazer? Eu chego mais cedo, eu chego às 10 no meu consultório, tento chegar umas 10 para as 10 e já resolvo aquilo que eu consigo resolver em 2 minutos. O que eu não consigo vai para a hora do almoço. Tá? O que vai para a hora do almoço, eu tento resolver. Se tiver alguma coisa que é muito longa, eu delego. Pede para fulana ver isso para mim e me trazer quando eu voltar do almoço. Que eu começo às 14, chego 15 para as 2. Já vejo isso. E aí, na hora de ir embora, fim do dia, que aí depende do horário, que eu já vou contar isso para vocês como eu faço, eu já tenho poucas coisas para resolver. E eu aumentei muito o grau de satisfação de pós-venda dos meus pacientes com isso. Tá? Aí você fala, dá trabalho? Gente, tem dia que tem 50 pendências, tem dia que não tem pendência. Tá? É assim, e funciona. Tá? Outra dica de ouro, que só os 48 que estão aqui comigo vão ter. Quando eu respondo o WhatsApp, gente, é muito mais rápido vocês pegarem o celular da recepção e gravarem a orientação para o paciente do que vocês ficarem ditando para a recepcionista, que não vai saber escrever Efurix, que não vai saber escrever uma fórmula manipulada com Belides e White Essence, tá? Do que vocês pegarem e gravarem para a paciente o que ela deve fazer. Até porque vocês tiram um viés de erro, que é a forma, o telefone sem fio. Você dita para a recepção dita para o paciente. Tá bom? Então, a minha funcionária me ouve gravando, e aí ela passa por escrito, vamos supor, dipirona, 1 grama, Sidor, parará. Tá bom? Ela repete por escrito aquilo. É importante também documentar por escrito. Tá bom? Receita. Quem não tem um prontuário que consegue enviar a receita digital, eu bato uma foto da receita no meu prontuário, mas eu gravo no prontuário a receita.
Porque senão, gente, vocês se confundem, essa receita vira do além. Vocês perdem que nunca mais acham. Tá bom? Ó, dica de quem errou por 20 anos, por 18, tá? Tem 2 anos aí que eu me acertei com isso. Outra coisa, outros horários de atendimento. Exatamente, Mirella, dá menos trabalho, inclusive, tá? Outros atendimentos, gente, representante. Vamos falar? Para mim é uma dor essa coisa de horário de atender representante, tá? Por quê? Porque eles tomam pelo menos meia hora do dia que eu resolvo atendê-los. E meia hora eu faço uma toxina botulínica. Se eu atendo 3 vezes por semana representantes, são 3 toxinas botulínicas a menos por semana. São 12 toxinas botulínicas a menos no mês. Eu, que presto conta para o meu financeiro, que no caso é o meu marido, você imagina eu convencê-lo que eu preciso atender representante e não fazer 12 toxinas a mais no mês. Certo? Quem tem essa angústia também, gente? Coloca para mim. Tá? O que eu quero colocar para vocês como experiência? Não é o ideal, é uma sugestão minha para vocês. Representantes, se você tem tempo livre de consultório, atendam o representante que quiser chamar vocês lá para atender, tá? Por quê? Porque a gente aprende com eles. Eu que gosto muito de prescrição, eu tiro muita informação dos representantes. Se deixar, eu fico meia hora com cada representante, porque eu fico discutindo com eles, eu quero a publicação, eu argumento, eu falo, salicílico não é proibido para gestante, não. Tá? Então, eu ensino muito a eles também, é uma troca. Só que, por exemplo, este ano, pessoal, eu tô com muito projeto. Eu não vou conseguir atender os representantes da forma que eu atendi até 2022. Eu vou ter que selecionar representante. Foi uma forma que eu achei, tá? Então, eu só vou atender aqueles representantes que eu realmente tenho um vínculo maior com a marca, porque eu gosto mais, porque eu prescrevo mais, porque eu gosto mais da linha medicamentosa, tá? E, olha, Mirella acabou de escrever uma sugestão que eu acho fundamental para quem quer organizar a rotina de trabalho, gente, tá? Marcar horário. Marquem horário com o representante. Eu não fica assim, eles não aparecem no meu consultório a hora que eles querem, não. Eu atendo, então assim, por exemplo, se eu começo às 14 horas, 3 vezes por semana eu começo 1h30, tá bom? Mas, de fato, o que acontece, gente? O representante chega, eu começo a conversar, eu atendo as 2, eu atraso meu primeiro paciente, tá? 15 minutos não é atraso, é atraso. É atraso. Eu estou colocando para vocês aqui, ó, que eu quero o quê? Uma rotina de trabalho padronizada e rigorosa. Eu não posso abrir mão de começar no horário, porque eu vou acumular atraso, tá bom? Então, tem muita gente que não atende representante, e eu acho que tudo bem, porque não atender não é desprezar o trabalho do representante. É, infelizmente, não ter tempo disponível para eles. E aí, como é que você pode fazer? Você pode chamar quando você quiser uma informação, pede para vir, tá? Você pode falar com eles nos congressos, você pode trocar mensagem por WhatsApp com eles, tá? Dependendo da forma que você se expuser a ele, eles vão entender, tá? O que não pode ser grosso, mal educado, né? Nem com representante, nem com ninguém, na minha opinião, tá? Olha lá, o que o Guilherme está colocando. Ele autoriza a secretária a entrar na sala para avisar que o paciente chegou. E aí o representante sabe que ele precisa sair. Guilherme, isso é uma ótima sugestão, desde que o representante não seja folgado, que a gente sabe que tem também, né? Eu falo isso, meu amigo, ninguém me ouve, que já tudo amigo, entendeu? Ah, doutora, só uma coisinha. Aí eu falo assim, ó, vou catar a vassoura para fazer isso aqui com você, hein? E aí eles vão embora, tá bom? Então, assim, a gente tem que dar tempo, né? No caso, Guilherme, ele está com o representante, a secretária avisa que o paciente chegou, aí ele precisa cortar o assunto e falar, querido, conversamos de novo mês que vem. Tá bom? Porque, olha lá, o Guilherme, o que ele falou? Os representantes folgados ele já não atende mais, porque isso é uma forma de seleção. Tá, gente? Lembra do 2 da análise da ação, da tarefa? Tem aquele que é lixo. Não funciona para você, não funciona na sua organização, vai para o lixo. Não atende mais. Tá? Não é porque você não gosta da marca nem da pessoa, é porque a forma que a pessoa funciona não condiz com o funcionamento que você quer de eficiência para o seu consultório. Tá bom? Vamos lá. Olá, Mirella faz a mesma. Ótimo.
E aí, ainda para manter a nossa eficiência de consultório, gente, vocês sabem o que fazer no caso de intercorrência? Ó, o que a Mirella colocou para gente? Minha secretária pega as informações e depois eu entro em contato. Exatamente, Mirella, é uma outra opção, tá? Então, pega os dados do paciente e entra em contato se for uma marca que te interesse, tá? Eu não prescrevo imunobiológico, por exemplo. Não adianta eu atender o representante para imunobiológico, gente, tá? Mas mesmo as marcas de dermocosméticos hoje, eu vou ter que selecionar, não vou conseguir atender todas mais, tá? Por falta de tempo mesmo. Bom, vamos para esse nosso slide, que eu não quero tomar muita noite de vocês, senão vocês começam a cansar e esquecem o que a gente está conversando aqui. Bora lá para esse slide. Intercorrência, gente, elas existem, tá? Não adianta ignorar. Aquele paciente com herpes zoster que apareceu do nada no seu consultório. Aquela paciente que se queimou na cozinha, que precisa da sua ajuda agora. Não é no fim do dia, tá? Na pandemia, gente, vocês sabem o que me fez voltar para o consultório? Eu parei 15 dias, né, quando fechou tudo pela primeira vez. Gente, o que era de paciente no WhatsApp? Dani, o que é essa coisa na minha mãe que ela tá reclamando de muita dor? Um zoster deste tamanho no abdômen. Dani, fui passear com o meu cachorro no condomínio, ele brigou com o cachorro da outra, me ralei inteiro. A hora que eu vi as fotos, gente, era um acidente de trânsito, tá? Era tanta coisinha, tá? Que eu falei, eu vou voltar para o consultório para socorrer pelo menos esses pacientes, tá? Intercorrência acontece. Vocês têm horário para intercorrência no consultório de vocês? Tá? Eu tenho. 2 dias na semana, eu encerro meu consultório às 17 horas. Ai, Dani, é muito cedo para São Paulo, onde eu atendo. Ok. Veja qual é o horário cedo para vocês. Por quê? Porque se eu precisar encaixar alguém, eu tenho hora. Entenderam? Quero vocês colocando no chat se entenderam isso. Precisa ter horário para intercorrência, gente. Empatia, na minha opinião, é a maior qualidade de um médico. Se colocar no lugar do outro. Tem hora que a gente tem uma urgência, porque a gente não tem risco de vida, senão falaria emergência, tá bom? Então, assim, eu deixo segunda e quarta, eu acabo às 5 horas, porque se eu tiver alguém, eu coloco, tá? Se eu não tiver alguém, precisar atender antes, na verdade, se eu tiver alguma intercorrência que eu preciso, que não dê para esperar às 5 horas da tarde, eu vou encaixar entre um paciente e outro. Vou ligar para os pacientes, pedir para que eles cheguem meia hora mais tarde e vou explicar o que aconteceu, por respeito àquela pessoa que me procurou, tá? Essa é a minha conduta que eu tô passando para vocês, gente, não significa que é a melhor, tá certo? Olá, a Ana falando, em Maceió nada funciona depois das 18, né? Ana, o que você pode fazer? Ou colocar um horário mais cedo, tá? Então, vamos supor, se você começa às 9, você começa às 8 e deixa meia hora, 8h30, para sua paciente marcar alguém se ela precisar. Por que eu não aconselho que seja o primeiro horário da manhã? Porque como é que vocês vão saber se vocês têm que chegar mais cedo ou não? Se vocês marcam uma aula de inglês, uma academia, tá? A natação do filho, vocês se perdem. Tá? Então, outra sugestão é o último horário da manhã. Em vez de acabar meio-dia, acaba 11h30. Em vez de acabar 1h da tarde, acaba meio-dia e meia, tá? Para deixar um horário para intercorrência. E aí, se não tiver intercorrência, gente, pendência não falta, vocês concordam? Use esse horário para resolver as pendências. A receita que você não enviou, o paciente que você não deu retorno, tá bom? Aquela reunião que você precisava fazer com a sua gerente ou com a sua secretária. Não vai ficar ocioso, prometo para vocês. Vamos lá. Agora é o seguinte, que eu falei, já me adiantei para vocês. Tem que ter plano de contingência, pessoal. O que é isso? Vocês concordam que atraso é previsível? É óbvio que a gente vai atrasar um dia ou outro? Tá. Atrasou. O que a sua recepcionista vai fazer? Isso tem que estar estudado com ela. Tá? Paciente hoje, aconteceu hoje comigo. Eu não estava atrasada, eu tinha acabado 15 minutos antes, um paciente estava resolvendo as minhas pendências. Chegou um paciente, primeira vez, de 17 anos, na recepção, filho de uma paciente minha, não era urgência, tá? Ele passou na faculdade, raspou a cabeça e se deparou com várias placas vermelhas no couro cabeludo, que não coçavam, completamente assintomáticas, tá? Uma dermatite seborreica, né, gente? Enfim,
Esta criatura de 17 anos, na arrogância do seu adulto jovem, chegou na recepção e falou: a doutora está atrasada? Eu tenho compromisso hoje, eu não posso me atrasar. Ele chegou 15 minutos antes, eu não estava atrasada, tá? E aí a minha funcionária falou: não, a doutora não está atrasada, ela deve te atender no horário. Tá? Pessoal, para eu atender no horário, eu tenho que fazer minha fotografia do paciente antes. Então, a minha funcionária que ouviu, que já sabe, porque eu tenho esse plano de contingência já treinado com elas, já chamou o paciente para fotografia. Sabe o que ele fez? Olhou no relógio. Mas o meu horário é às 15. Gente, eu estava atendendo ele mais cedo. Ela falou: sim, a doutora vai te pegar às 15, então você precisa fazer a foto antes. Né? Aí ele levantou com aquele mesmo semblante fechado de antes. Então, o que eu quero dizer para vocês? Essas coisas têm que ser previstas, tá? Vocês têm que treinar, prever as possíveis intercorrências de um consultório, tá? Ou da clínica que vocês atendem e desenhar o POP deste processo. O que é POP, gente? Quem não sabe, anote. Procedimento operacional padrão. Operacional, tá bom? Procedimento operacional padrão. Isso deve ser escrito passo a passo para que você possa cobrar do paciente, do teu funcionário, tá? Então, por exemplo, hoje, cheguei no consultório, fui atender minha paciente, já estava de luva, parará, fui pisar no pedal da maca para elevar o decúbito da minha paciente, a maca estava fora da tomada. Eu já estava de luva. O que foi isso? Erro do POP da minha auxiliar de sala. Por quê, gente? Eu juro para vocês, eu escrevo assim: entrar na sala, acender a luz, ligar o ar, verificar receituário, porque eu detesto imprimir uma receita e não ter mais folha, concordam? Tá? Então eu coloco lá, verificar receituário, ligar a máquina na tomada, tem a maca na tomada, tá tudo. O POP dela é passo a passo, literalmente. Eu aconselho vocês a fazerem isso. Por quê? Porque eu só pude cobrar porque estava no POP. Ela assinou, então ela sabe que ela fica com uma cópia, tá bom? Então aí eu cheguei para ela e falei: Anne, minha maca estava fora da tomada hoje. Ah, doutora, esqueci. Eu falei: segunda-feira você esqueceu, amanhã você não vai esquecer, né? Né? Assim, tá bom? Guilherme, jamais. Não posso enviar, tá? Paguei 12 mil reais para um escritório de advocacia me auxiliar nisso tudo. Não é uma coisa que eu consiga, não é por má vontade, é por uma questão de compromisso com o meu escritório de advocacia, tá? Isso dá trabalho, isso toma meses, 8 meses de trabalho fazer de todos os funcionários. Então, assim, meu querido, senta, cotovelo na mesa, calo no cotovelo, bora fazer. Até porque cada um tem um, tá? A minha exigência não necessariamente é a sua. Vamos lá, para o nosso próximo. Desenhado POP, passo a passo, o que vocês vão fazer? Treinar a equipe no POP. Quando, Dani? Não tenho tempo, no sábado. Sábado de manhã, é o horário, tá? Olha, gente, a Ana colocou uma coisa muito importante aqui, que é uma dor de muito colega médico e que foi minha por muito tempo. As funcionárias não me veem como dona, então se eu estabelecer essas coisas, não vão fazer. Ana, de quem é o erro, meu anjo? Tá? Se elas não te veem como dona, foi porque você não se colocou na postura de dona. E ser dona não é ser carrasca, nem grosseira, nem mal educada. É ter autoridade. Alguém precisa chefiar. Tá? E assim, se elas não te veem como dona, você vai ter que tentar entender em que momento isso se perdeu. Tá? Elas não podem te chamar de Ana, é doutora. É doutora Ana. Tá? E elas precisam, sim, te ver como dona. Isso é importante você pedir ajuda até de um terapeuta para te posicionar dessa forma, tá? Mas uma forma de você se fazer como dona é você fazer o POP, que é chato sim, que toma tempo sim, mas que eu não quero desculpa, Ana, você tem que fazer, tá? Você vai fazer, vai chamar, você pode até fazer um café da manhã para elas num sábado e falar: gente, é uma reunião
que eu estou chamando vocês, porque nós vamos instituir padrões de empresa. Isso daqui é uma empresa. E aí você vai dizer para elas o que é POP, você vai dizer que é muito importante cada função, a secretária, a sua auxiliar de sala, a moça da limpeza, ter o POP. Por quê? Fica mais fácil para elas saberem o que elas têm que fazer. Doutora, mas eu já sei o que eu faço. Eu sei que você sabe, mas eu preciso padronizar. Até porque eu vou dizer uma outra coisa. Essa funcionária sai e entra outra. Você vai treinar tudo de novo, com a mesma eficiência, tá? Com a mesma rigidez, não vai conseguir. Vai te tomar muita energia. Você precisa de um POP já feito, porque aí você vai para onde? Para o passo de treinar a equipe direto. Você não tem que passar por isso tudo de novo. Entendeu, Ana? Tá? Você aluga, Ana, deixa eu entender. Você aluga a sala da sua funcionária? É isso? Ah, entendi, gente. Vocês alugam turno no consultório, então a funcionária não é só a sua funcionária, é isso? Entendi, gente. Então é o seguinte, ela não é só a sua funcionária, é isso? Tá, então é o seguinte, se ela não é funcionária só sua, se ela é funcionária da clínica, é importante vocês colocarem para a dona da clínica, pedir para a dona da clínica quais são as regras da funcionária. Eu já trabalhei dessa forma, realmente elas não nos veem como chefe, porque não são, não somos nós que pagamos o salário delas, né? Então é o seguinte, e aí fica difícil muitas coisas, talvez vocês tenham que fazer, tá? Então, por exemplo, a clínica tem várias especialidades e você atende lá. Então, talvez vocês precisem fiscalizar o agendamento, orientar como vocês querem que seja feito, tá? Ou conversar com a dona da clínica até onde vocês podem ir no direcionamento da função da recepção ou da auxiliar de sala, tá? Mas alguma coisa vocês precisam colocar, porque senão não anda, gente, tá? E aí, se não anda de verdade, talvez seja a hora de vocês assumirem algumas coisas que poderiam ser, por exemplo, da assistente ou da recepcionista, tá? Não há mal nenhum do médico receber do paciente. O meu dentista, gente, ele tem a minha idade, porque ele era da minha turma de odonto, quando eu fiz odonto, tá? Ele recebe, eu pago para ele, sem problema algum. É só a forma como você vai falar para o seu paciente, tá bom? Aline e Ana. Então, talvez a gente precise selecionar o que é da recepção, o que vai ter que ser de vocês por enquanto. Agora, se não dá para ser de vocês, talvez esteja na hora de vocês contratarem uma funcionária de vocês, tá? Que façam tudo, que auxilie, que marque, que auxilie você na sala, que marque com o seu paciente, mas eu não aconselho que essa paciente receba. Vocês recebem. Chance de dolo é grande, tá bom? Olha lá, a Ana já passa o preço e já recebe. Tá? Que é importante, Ana. Então, agora falta você pensar dentro da sua rotina. Se é a hora de você ter uma funcionária sua, faz tudo, que te auxilie, que traz o café, que te auxilia, que agenda paciente, ou se você ainda vai precisar fazer alguma dessas funções, uma vez que você precisa da recepção da clínica. Tá bom? É isso aí, gente. Vamos para os outros itens para a gente andar com isso. Treinar a equipe. Pessoal, sabe como que eu treino a minha equipe? Eu simulo. Então, por exemplo, eu estou com uma recepcionista nova. Fulana, como que você vai atender? O que eu faço? Eu vou lá, falo, ó, vou lá fora. Vou lá fora, toco a campainha. Como ela abre a porta, como ela me recebe? Ela fala, ou eu faço assim, ou eu corrijo. Eu falo, eu vim para marcar, eu tenho um horário de consulta com a doutora. Primeira pergunta que ela tem que fazer. Qual a doutora que vai te atender hoje? Ou ela fala, você é a fulana? Vão ter 3 possibilidades de pessoa para ser, tá? Dependendo de quem, da médica que for atender na minha clínica. Ah, você é a Maria? Não, não, eu sou a Roberta. Ah, então você vai passar com a doutora Juliana? É, tá? Por favor, se sente... Gente, a sua recepcionista precisa saber quem está entrando na sua clínica, até por uma questão de roubo. Tá certo? Então, eu treino, eu faço passo a passo, eu simulo com ela como é. Tá bom? E aí, gente, esse é outro slide que vocês têm que printar. Vou até sair daqui para vocês printarem, tá? Esse é o ciclo PDCA. Anotem isso, ciclo PDCA.
Isso é uma ferramenta de organização de consultório. E ele é cíclico, tá? Por isso que ele é um ciclo, ele não acaba. A hora que você sair do P, você vai para o D, saiu do D, você vai para o C, saiu do C, você vai para o A, saiu do A, você volta para o P, tá? Por quê, gente? Porque a rotina do consultório é mutável e precisa ser melhorada continuamente, Ana. Por isso que eu falei da questão de você avaliar e ver se é hora de ter uma outra pessoa ou ainda não. Tá bom? Então, assim, é importante vocês terem a noção do que é esse ciclo. Por quê? Esse ciclo vai ser o plano de contingência de vocês, gente. Vamos lá para o P, do plan. Você vai identificar o problema, que é o que a Ana e a Nini me passaram. A funcionária não é minha, a funcionária é da clínica, Dani. Elas não me veem como chefe. Já identificamos o problema. Vamos analisar o fenômeno, que foi o que elas me falaram, Dani, é uma policlínica, funcionária de todo mundo, parará. Vamos analisar junto o processo e vamos definir as metas, tá? Qual é meta? Vamos resolver esse problema, vamos elaborar o plano de ação. É analisar o que vocês sentem falta para ver se isso vai ser suprido por vocês, pela recepção da clínica ou por uma nova funcionária que talvez precise ser contratada, tá bom? Esse é o plan. Aí nós vamos para o do, vamos executar, o PD. Executar os treinamentos para que isso aconteça, executar esse plano de ação e acompanhar o plano de ação. Tá bom? Então, vou dar um exemplo de plano de ação para vocês. Eu estava com muito paciente devendo no consultório, tá? Com a pandemia lá, né, 3 anos atrás, muita paciente que foi no fim do ano falou, Dani, volto para pagar, fim do ano, veio pandemia, voltou para pagar? Não voltou para pagar. Pacientes antiquíssimas, gente, 10 anos, pessoas muito queridas até hoje, né? O que eu fiz? Processo. Pode chamar judicialmente, chega. Porque não sou eu que tenho que ter vergonha delas, é o contrário. Vocês concordam? Tá? E aí o que aconteceu? Então, plano de ação, esse. Zeramos a lista de devedores. Semana passada, 5 pacientes devendo na lista de novo. Lista de devedores encheu. Meu marido me chamou e falou, Dani, a lista cresceu. Identificamos o problema. Falei, conversou com a Fran, que é minha gerente? Conversei, mas ela falou que uma paciente, essa paciente é sua querida, a outra também é tua querida, a outra também é tua querida. Tá, conversou com a Fran. Próximo passo, reunião. Para identificar o que aconteceu. Tá? E depois propor a solução. Bom, na reunião, uma paciente minha, que é minha paciente há 20 anos, que é de São Paulo, vem para cá para ser atendida comigo, vem para Campinas para ser atendida comigo. Olha o que ela queria, gente. Fazer fotona, tá? Não é patologia. E queria que a gente emitisse nota, tá? De consulta até que tal valor do fotona, da sessão do fotona, e ela só me pagaria quando ela recebesse do convênio. O que vocês acham disso? Isso não é um desrespeito, gente, com a minha profissão, tá? Primeiro, o que ela tá me pedindo é fraude. Eu não vou fazer. Desculpa. Tá? Ah, eu tenho fotona para pagar, gente. Aqui, vocês sabem, fotona custa 1.400.000. Mas eu não vou fraudar nota em nome de outras pessoas e esperar para ela receber do convênio para depois eu receber dela. Isso não existe. Tá? Se vocês estão começando, por favor, não caiam nessa. Ah, eu tenho medo de perder o paciente. Eu também tenho medo de perder o paciente, mas não é esse paciente que vai fidelizar com vocês. Tá? Então, cuidado com isso. Por favor. Tá? Os convênios, gente, eles não são burros. Os convênios, eles fazem vistoria. Tem um nome, isso me fugiu agora da cabeça. Tá? Os pacientes que mais consomem, eles vão atrás. E fazem um a um. Eu tive uma paciente que foi processada pelo convênio. Como ela foi uma paciente? Uma amiga me contou essa história. A paciente dela foi processada pelo convênio. Essa minha amiga é ginecologista. Como a paciente foi processada pelo convênio, ela, por ser médica e já ter emitido nota de consulta para essa paciente, foi chamada no processo. Todos os médicos que um dia emitiram nota para essa paciente foram chamadas no processo. Os convênios têm feito isso. Tá bom? Preciso dizer isso para vocês, gente. Então, assim,
absurdo. O que essa paciente pediu é não na minha clínica. Só que ela é advogada, ela é altamente persuasiva, ela chega a ser agressiva, ela se posiciona com o corpo frente à minha gerente, tá? Ela fala, a doutora sempre deixou, esse foi combinado com a doutora. Foi isso que ela falou, tá? E aí, enfim, sentamos, eu, meu marido, ela, não, isso não foi combinado comigo, isso não vai ser executado, você pode entrar em contato com ela por escrito, eu quero isso escrito no WhatsApp, tá? Isso não vai ser feito. E, por gentileza, para ela fazer o pagamento, ou a gente pode, isso é outra dica de vida, tá? Fazer um link, a gente emite um link com um boleto para a paciente. A partir do momento que ela clica no link, ela tem 24 horas para pagar aquele boleto. Certo? E aí tá tudo certo. A auditoria, ó, a Ana tá falando, os convênios fazem auditoria, isso aí. Tá? Então, gente, isso, essa roda, esse ciclo PDCA é para a vida de vocês. Tá? Estamos aqui falando de consultório, mas serve também. Vou colocar minha filha na escola no período da tarde ou da manhã. Façam o ciclo PDCA. Tá certo? Então, vamos lá. O D é o do, é o executar. Depois nós vamos fazer o quê? Checar. Verificar se eu consegui executar tudo que foi planejado e analisar o que eu não consegui executar. O que a gente chama aqui no gráfico de analisar os desvios. Tá bom? E depois de checar, eu vou atuar. Padronizar os procedimentos, como eu falei para vocês com relação ao funcionário, e nossos também, tá, gente? Nossos procedimentos, padronizar tudo. Manter os resultados e efetuar as correções, que foi esse exemplo que eu dei para vocês. Então, o que a gente fez agora? A gente envia, a paciente saiu do consultório correndo que tem que buscar o filho na escola. Não fez o pagamento, ou o cartão do paciente não passou. Tá? Ai, doutora, meu cartão não passou. Ai, tô correndo, não vou fazer o Pix. Tá, manda o link com o boleto pode ser protestado. Certo? Então, lembrem disso. Esse ciclo é para a vida de vocês. Que horas o filho vai estudar? De manhã ou de tarde? Vou fazer a unha que dia da semana? Entre esse ciclo. Tá bom? Então, tudo vale isso aqui. E aí, gente? Para a gente ter um consultório eficiente, é medir o que vocês padronizaram e reavaliar. Medir e reavaliar. Medir e reavaliar. Sempre, tá? Sempre. E quando que vocês vão fazer isso com frequência? Na questão do atraso. Sempre. O que aconteceu que eu atrasei? Ah, muita pendência. Então, fui eu que deleguei errado. Chamei na hora errada ou não pedi para se retirar da minha sala na hora errada. Tá? Sempre reavaliar, medir, reavaliar, medir, reavaliar. Comecem com atraso, depois vocês vão ver que vocês vão fazer isso para todos os processos dentro da clínica de vocês. Tempo que vocês demoram para fazer toxina botulínica. Gente, se vocês só fizerem a toxina botulínica é meia hora. Agora, é claro, se vocês anestesiam o paciente, se vocês limpam o anestésico do paciente, executam, passam o filtro, dão as orientações, vai ser mais que meia hora, tá? Mas assim, eu quero que vocês entendam, comecem a colocar na caixinha de horário de vocês um tempo médio para procedimento. Mais de 4 seringas de preenchimento, deixem mais de meia hora. Até 4 seringas de preenchimento, meia hora. Tá bom? Eu preciso que vocês entendam isso. Aí, reavaliar. Quando que vocês reavaliam, gente? Toda semana. Eu, todo domingo. Domingo é o dia que eu faço a aula de vocês aqui da segunda, tá? Eu sento domingo de manhã eu saio, faço uma atividade física, volto, sento para fazer a aula de vocês. Porque eu tenho o domingo inteiro. Faço levantamento bibliográfico, tiro dúvida com meu marido quando é assunto que ele sabe para me ajudar, faço os slides, arrumo o layout dos slides, tudo, domingo. E aí eu pego meu planner e reviso tudo, tá? O que falta? O que não falta? Puta, eu vou pro meeting americano. Ainda não comprei a passagem do meeting, gente. Isso é urgência agora. Hoje à noite, desligando com vocês, eu vou comprar a passagem. Tá? Revisei ontem. Ontem que eu me toquei que eu não tinha comprado a passagem de avião. Então, vocês entendem que precisa revisar? Tá bom? Dúvida, gente? Alguém quer passar exemplo? Estamos aí com 1 horinha de aula. Não quero atrasar mais para vocês. Ana, obrigada, viu, gente? A Ana está dizendo que gostou da aula. A aula é perfeita. Obrigada, querida. Gente, quem não tem dúvida,
as anotações que vocês fizeram da aula, revisem, procurem o ciclo PDCA na internet, procurem o livro que eu falei para vocês, Método GTD, Getting Things Done, e comecem por aí, tá bom? Pessoal, segunda-feira que vem, mais tema legal pra gente, tá? Vamos até ver, semana que vem, acho que a gente começa o mês jurídico, não é isso, equipe? Coloca aqui para mim no chat. Nós vamos ter um mês com 4 colegas advogados aqui, falando de temas jurídicos, tá? Desde coisas básicas, vocês sabem o quanto é legal ou não trabalhar com procedimentos off-label? Vou trazer isso para vocês. LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, até onde a gente vai, até onde a gente não vai. Será que é certo o convênio me pedir um laudo, gente? Com essa quantidade de informação que eles me pediram, será que a Lei Geral de Proteção de Dados me permite passar isso para o convênio? Tá? Mês que vem, a gente vai trabalhar sobre isso, tá bom? Por favor, perguntas na caixinha de pergunta lá do DL Medical Academy sobre isso e me acompanhem segunda às 8, 4 aulas sobre medicina e advocacia. Um beijo para vocês. Avisem os médicos não dermatologistas, esses temas servem para eles também, tá bom? Um abraço enorme, um beijo grande, nos vemos em uma semana.